Fechem os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nessa hora, ó Deus, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, queremos te agradecer, ó Deus, já pela primeira parte, ó Deus, que tivemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar, ó Pai, com esta segunda parte do nosso culto, ó Deus, que é um culto, ó Deus amado, de honra, ó Deus, de glória a Ti, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória. Nós estamos aqui, ó Deus, para bendizer o Teu santo nome. Pai, em nome de Senhor Jesus, abençoa cada irmão que aqui está. Se alguma tristeza, se algum cansaço, se alguma preocupação, ó Deus, que caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Que esse período, ó Deus, que nós separamos para Te honrar, ó Deus, para louvar o Teu santo nome, ó Deus, seja somente, especificamente para Ti, ó Deus, e nada mais. Que em nosso coração tenha a paz do Teu Santo Espírito, ó Deus, aquela que excede todo entendimento, ó Deus. Louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos estar louvando ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Estão felizes? Vamos ler o texto da palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 13. Todos juntos, com a sua voz, vamos lá? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Aleluia! Se hoje nós estamos aqui, foi porque Jesus pagou um alto preço. E hoje nos pudéssemos ter o direito da vida eterna. Por isso, nós vamos cantar Aleluia! Cantemos! Aleluia.
com o amor de Deus nos alcança todos os dias. Graça sobre graça. Graça sobre graça recebi. E da plenitude renasci. Quando lá caído me encontrei no amor de Deus.
pecadores, somos recebemos a graça de Deus na nossa vida. Cantemos.
Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro. Lá no verso 13 em diante. 1 Pedro 1, 13. Amém? 1 Pedro 1, 13. Vamos ler todos nós juntos? Portanto, estejam com a mente (14) Como filhos, (15) Mas como é (16) Vamos ler no 16 a parte B. Sede todos santos, porque eu sou... Vamos lá, a igreja toda. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome por esta palavra lida, porque é Tua palavra, ó Deus. Usa, ó Deus, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus amado, venha fazer, ó Pai, que nós venhamos a entender, compreender, ó Deus amado, o Teu desejo para cada um de nós nesta noite, ó Pai, durante toda a nossa vida, ó Deus. Para que, ó Deus, nós venhamos fazer, ó Pai, a Tua vontade, fazer, ó Deus, o que Te agrada, ó Pai. Estamos aqui para honrar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, e nós sabemos que o Senhor foi quem primeiro nos amou, e nós Te louvamos por isso, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Está fazendo barulho esse trem aqui, deixa eu desligar esse trem, senão ele vai me atrapalhar a vida aqui. Sede santos, porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, Ele é santo. O que acontece? Lá no comecinho, lá atrás, na igreja primitiva, eles tinham uma roupa diferente da nossa. Hoje a gente usa um cinto, né, pastor? Pega um pedacinho de couro, amarra só a calça, ou então aquele suspensório, né? Eu acho até bacana aquele negócio, né? Mas só que eu não tenho coragem de usar. Acho que não fica legal em mim, né? Mas eu já pensei em usar. Antes era assim, o pessoal colocava uma túnica, né? Era algumas roupas por baixo e tal, né? E aí pegava uma tira de pano e amarrava na cintura, ou quando não, na roupa toda. Porque era tipo um... Eu posso falar que é um vestidão. Para ficar mais claro, né, Diva? Fica um vestidão. Aí eu colocava... Aí se a gente tivesse lá, a gente ia colocar, né? O vestidão, né? Aí colocava aquele vestidão. Aí por cima daquele vestidão, uma outra roupa, né? Uma outra roupa e depois a túnica. E depois cingia tudo aquilo lá com uma tira de pano. Né? Aí o que acontecia? Aqui fala assim, olha, cingir, ponham um cinto, né? Cinjam os vossos pensamentos. Ué, mas o que tem a ver a minha roupa, né, Alan? O que tem a ver a minha roupa com os meus pensamentos? E por que eu tenho que cingir, pastor? Para quê? Quando, imagina só, tá lá o pastor Carlos Daniel, vamos fazer um caldinho aqui para nós, alguma coisa assim, vamos lá. Aí vai lá o Rodrigo e o pastor, tudo com a mesma roupa. Imagina o pastor, né, Carlos Daniel, e o presbítero Rodrigo, tô com aquelas rouponas. Aí na hora que eu vou pegar o caldinho lá, eu vou lá e
cai um pedaço da minha roupa no caldinho. E roupa aqui, tecido daquela época, era difícil. Era difícil. Então, para que eles cingiam tudo aquilo lá? Para não atrapalhar. Mas ainda não entendi o que tem a ver meu pensamento com a minha roupa. O que tem a ver eu cingir os meus lombos com os meus pensamentos, com a roupa? Que salada que o presbítero Rodrigo está fazendo, né? É para você tomar cuidado com o seu pensamento. Que o seu pensamento, de repente, ele pode te atrapalhar. O seu pensamento pode sujar. E você não quer que seus pensamentos sejam sujos. Aí o que acontece? Quando ele fala assim, olha, cinjam os vossos pensamentos, dê firmeza aos vossos pensamentos. Tenha os seus pensamentos firmes. Firmes. Aí o que acontece? Quando Pedro, qual que é a preocupação de Pedro? Naquela época, tinha vários deuses, várias pessoas falando várias coisas, e Jesus é o Messias, Jesus não é o Messias. Ainda tem? Mudou muita coisa? E vai acontecer algo, vai cair um meteoro na igreja, na terra, né? E que vai ter data, e já tinha isso naquela época, tem hoje? Tem também. Porém, Pedro ele fala assim, olha, que a vossa confiança esteja na graça do Senhor Jesus. A vossa confiança não tem que estar nos seus pensamentos, mas na graça. Na graça. Então, quando a gente vê lá no primeiro capítulo lá, né? Deixa eu ler aqui. Vamos lá. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, eu gosto das duas versões. Vou ler na minha versão, aí os irmãos vão acompanhando aqui. Lá no primeiro, lá, olha só. Portanto, cinge os vossos lombos do vosso entendimento. Aqui vai estar como? Dos vossos entendimentos também, olha que legal. E sede sóbrios. Ué, sede sóbrios? Mas por que sóbrios? Assim, eu sempre fui evangélico, mas teve uma época da minha vida que eu tomei um negócio que não era para tomar. Deu uma desviada. O Senhor me corrigiu, graças a Deus. Aí, você vai lá e fica, quando fala assim, sóbrio, aí você fica meio, né? Eu não era cachaceiro não, hein? Vai falar, olha, pastor, o presbítero era cachaceiro, não era isso não. Mas aí, eu já acabei passando por né? A gente desvia quando a gente é mais moleque, mais novo, imaturo na fé e tal. E aí eu fui lá e, de repente, você fica meio tonto. A sobriedade, quando você não está sóbrio, seus pensamentos ficam desconexos, você não sabe o que é direita, o que é esquerda, se o cachorro está indo, se o cachorro está voltando. Né? Você não sabe de nada. Sede sóbrios. Põe os seus pensamentos alinhados. Põe os seus pensamentos firmados na Bíblia. Firmados na palavra. Porque se a gente não for firme, não for constante, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra vai fazer com que você deixe de ser sóbrio, deixe de estar atento, fixo, firmado, fito na palavra de Deus, focado num alvo. Daqui a pouco vem um, fala uma coisa, daqui a pouco você vai na internet e fala outra, daqui a pouco você lê um livro, um artigo, tem outra situação. Tem outra situação. E isso é sobriedade? Não, você não tem firmeza. Quando o camarada ele não é liberto, quando o camarada ele não tem os seus pensamentos, não tem as suas convicções, em Cristo Jesus qualquer coisa leva ele para qualquer lugar. Amanhã nós vamos ter a campanha de tal e vou vender um lenço e tal, ou então vamos lá para a Terra Santa. Não, a Terra Santa aqui, meu coração, essa é a Terra Santa. Meu coração é a Terra Santa. Eu tenho que tomar cuidado disso aqui. Não é o local, não é o lugar, não é o ambiente em si que faz a diferença. O que faz a diferença é o meu coração, minha mente e meu coração. Isso é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Por isso que nós devemos estar firmados, né? E ter os nossos pensamentos cingidos
amarrados, alicerçados, para que não fique, né, igual tira pano, né, fica um pedaço, a roupa, né, por isso que ele quis dizer, né, amarra os seus pensamentos, porque não fica um negócio leva para lá, uma beira para cá, aí você está andando assim, daqui a pouco passa no barro, aí daqui a pouco você abaixa, mela numa coisa, aí você está andando num caminho, aí o caminho tem um galho, vai lá e rasga sua roupa e puxa você para trás, ou então você fica agarrado pela sua própria roupa. Então é legal você cingir, firmar os seus pensamentos, ter os seus pensamentos alinhados. E como que eu faço isso? Como que eu vou saber? E como que eu tenho que me organizar para ter os meus pensamentos cingidos no Senhor? É através da leitura, através da fé, através da esperança que nos alimenta, que é a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar e Ele vai buscar a tua igreja. Nós temos essa certeza, e é isso que nos amarra, nos alicerça, é saber que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. Porque o que Ele falou, o que Ele disse, Ele não vai voltar atrás. Eu posso de repente chegar na irmã Leni, e tal, e daqui a pouco eu vou lá e volto atrás. Eu vi que eu sou homem, está errado, mas pode de repente o homem te prometer alguma coisa e voltar atrás. Mas quando o Senhor Jesus, Ele te promete, Ele não volta atrás. Se o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa para você, Ele não vai voltar atrás. Ah, mas está demorando muito. Está demorando muito. Às vezes demora 40 anos, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas vem. Mas vem. O que eu tenho que ter firme? A minha fé e os meus pensamentos, porque quem prometeu não vai voltar atrás. Preparando a mente para ter disciplina e controle dos pensamentos, né? Evitar pensamentos que afastam a nossa vida de Deus, né? O que eu penso? O que eu fico pensando que me afasta de Deus? O que eu penso? O que eu ponho na minha cabeça que me afasta de Deus? Né? Muitas das vezes vagueiam pensamentos na nossa cabeça e vai fazendo com que eu venha me afastar de Deus, né? Às vezes, você já se pegou discutindo com alguém, você sozinho, você está discutindo, mas sozinho. Com a pessoa, não sei o que quando chega perto, e você sempre tem razão, né? Você sempre tem razão na discussão, quando você está longe da pessoa. Quando você chega perto da pessoa, aí não é a mesma coisa. Aí já muda de figura, já não é. Não, mas que não sei o que, e você fica naquela briga interna, naquela coisa interna, e aquela coisa, o que aquilo vai fazer? Distanciar você de Deus. Não sei o que o irmão Cláudio, e tal, quando eu vi o irmão Cláudio, e não sei, aí chego perto do irmão Cláudio, Rodrigão, nossa, eu estava bravo com o irmão Cláudio, Então, são o quê? Pensamentos que afastam você de Deus e também do seu irmão. É igual o Chaves, né? Aquele episódio do Chaves, né? O Chaves está lá bravo com o Kiko chega, ele tem, aí o Kiko não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós deixamos os pensamentos invadir a nossa mente, o nosso coração, e aí o irmão, ou sei lá quem, não está nem sabendo o que está acontecendo, você já está bravo com o irmão e vira aquele furdunço, aquela bagunça. Toma conta do seu pensamento. Não deixe os seus pensamentos te afastar do Senhor Jesus. Não deixe os seus pensamentos te afastar da igreja. Não deixe os teus pensamentos te afastar das coisas que o Senhor tem para você. Muitas das vezes o Senhor tem uma bênção para você, mas o seu pensamento, ele fala mais alto que a voz do Senhor. Fala mais alto. Você não fica quieto com o seu pensamento. Quando Jesus ele fala assim, ei, entra dentro do seu quarto. Fala com o teu pai que está secreto, quietinho, só vocês dois, e vai, fala. Aí ali você fala, aí daqui a pouco você vê que você está errado e não está certo. Você está errado e não está certo. Aí os seus pensamentos começam a ficar mais firmes, mais alinhados. Não deixa a beira solta, não deixa a ponta solta. A gente é igual sabe aquelas roupas de lã, irmã Leni, que fica costurando naquelas agulhonas, né? Se puxar um fio, o que acontece? Depois você não consegue nem voltar aquilo lá, nunca mais. Só uma irmã especialista mesmo, com linha. Não volta mais.
Aí você começa a pensar, começa a falar, falar em não voltar mais. Me ocorreu uma coisa, uma vez um pastor falou assim: cuidado com as suas palavras, que uma palavra dita é igual uma flecha lançada ou igual uma pedra lançada. Você lançou, se eu catar uma pedra aqui, e eu consigo, como diz lá na roça, né, varejar a pedra. Se eu varejar a pedra aqui, eu consigo correr atrás dela? Cuidado com quem você fala, para quem você fala, a hora que você fala. Eu aprendi uma coisa com o pastor Carlos: não fala na hora que a barriga está cheia, vazia, como é que é? Não pensa com o estômago, é alguma coisa assim. Eu sei que eu aprendi, mas eu aprendi, pastor, mas eu não aprendi assim, certo, né? Não pensa com o estômago. Sede sóbrios, né? Ter equilíbrio, vigilância, domínio próprio, né? Não viver de forma impulsiva, né? Como que o crente vive de forma impulsiva? Um exemplo básico, né? O que é armadilha, né? Às vezes o crente se entra em cada situação, faz cada coisa, e depois vem aos pés do Senhor: Senhor, me livra, Senhor, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente se enrosca em cada situação, que se a gente tiver com os nossos pensamentos alicerçados, alinhados, afinados com o Senhor, eu vou entrar em confusão, pastor? Não entro. Outra coisa também, sobriedade, eu anotei aqui, acabei de ler e esqueci. Impulsivo. E tomar cuidado com o que você compra também. Mas vai falar de compra? Vou falar de compra também, porque é impulsividade. Muitas das vezes você vai sair comprando, né? Eu desinstalei ali você está dando risada. Eu desinstalei o Shopee, desinstalei o Mercado Livre do meu celular. Chega lá, aí daqui a pouco eu falei: meu Deus do céu, me ajuda que minhas economias não estão. É culpa minha. É culpa minha. Ai, meu Deus do céu, eu vivo na pendura, eu vivo de uma forma. A culpa é de quem? Muitas das vezes nós vivemos impulsivamente. E viver impulsivamente, no modo de agir, no modo de falar, no modo de ser, não é coisa de cristão, sabia? Não é coisa de cristão. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se vigiar todos os dias, em todas as horas, em todos os instantes. É difícil? É difícil, mas não é impossível. O Senhor nos dá os caminhos para isso. Ter cuidado com decisões. Aí eu anotei aqui, tem decisões que eu vou tomar, tem coisas que eu vou fazer que depois eu não consigo voltar atrás. Eu me adiantei ali na pedrada ali, mas é isso também. Tem coisas que eu vou falar, vou fazer, e eu não consigo voltar atrás. Eu não vou conseguir voltar atrás. Para me voltar atrás, muitas das vezes, ou eu vou ter que tomar um prejuízo, né? Vou ter que tomar um prejuízo muito grande, e tem coisas que eu não consigo nem mexer mais. Só pedir a misericórdia de Deus e, como diz o outro, deixar arder. Não tem como. Então toma cuidado, porque muitas das vezes você vai querer um milagre do Senhor, você vai precisar do socorro do Senhor por uma coisa que você entrou. Ele pode socorrer? Pode socorrer. Ele pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas Ele também, de repente, para te ensinar, Ele vai deixar você padecer um pouquinho. Porque você e eu, nós somos igual filho. Se eu falar para a Alissa ali, apesar que a Alissa já não faz mais arte, já faz tempo que ela não faz bagunça, né? Mas vamos supor que quando ela era pequena, ela ia tomar uma certa atitude que eu sei que ia dar um prejuízo não tão grande, mas ela ia tomar um certo prejuízo. Às vezes eu deixava ela ir, né, uma coisa que eu tinha certeza que não ia machucar, não ia, né? Deixava ela ir para ela fazer, para ela ver, para ela experimentar. Às vezes o Senhor deixa você tomar as decisões suas, embasada no que você acha
no que você tem certeza, você vai quebrar a cara e o Senhor vai deixar. Ah, mas por quê? Porque Ele vai me castigar? Não, para você aprender. Muitas das vezes a situação que você está, que você busca, o Senhor permite, porque você é teimoso. Você é teimoso e o Senhor permite. E o Senhor permite. Ah, mas aonde? Como? Prova isso na Bíblia. O filho pródigo lá, o que ele quis? O que ele fez? Para onde ele foi? E de que forma que ele voltou? Poderia o pai falar assim para ele, não vai, vem cá, eu vou te dar tudo que você quer, mas não sai daqui. Ele ia tornar o erro de novo. Não, me dá mais a outra parte. Aí, me dá a outra parte. Até faliu o pai. Mas não, foi permitido que ele chegasse ao limite dele, chegasse lá no meio dos porcos, com vontade de comer as bolotas dos porcos, ele reconhecer que ele estava errado. O Senhor vai permitir na sua teimosia, que você reconheça na sua teimosia que você está errado, que eu estou errado. E aí, para dar a chance de você aprender e não fazer mais. Você aprende e não faz mais. Não faz mais. O diabo é o contrário. O diabo ele vai dar sempre oportunidade para você ir, para você fazer, você vai, faz de novo, vai de novo. Aí quando você vê a gaiola fechou, você não sai mais. Você está preso. Chegou o juízo final, Jesus voltou, você está preso. Você não sai de lá mais. É o julgamento, acabou. O Senhor, Deus, ele tem um amor tão grande por nós, que muitas das vezes nós vamos para o deserto, permissão do Pai, permissão dEle, para que você e eu, nós venhamos aprender. Para que você e eu venhamos entender o que Ele quer da nossa vida. E Ele permite. Estou errado, meu pastor? E Ele permite. Você vai buscar as coisas quando o seu pensamento não está cingido na palavra. Você vai atrás de coisas quando o seu pensamento não está cingido na palavra, coisas que não vão te edificar, coisas que vão desagradar a Deus, coisas que vai fazer, coisas de desobediência. O Senhor vai permitir para que você vá lá na frente, quebre a cara e entenda o que você fez para que retorne saudável, sadio, entendendo aonde que você errou, para que você não erre mais. Assim aconteceu com o filho pródigo. Assim aconteceu com ele. Não seja teimoso. Se o Espírito Santo de Deus falar com você, pare, escute, tenta entender, pergunta para ele, Senhor, aonde é que eu estou errando? Não permita que eu haja por meus impulsos, que os meus pensamentos estejam cingidos na tua palavra. O ser humano, ele é impulsivo. O ser humano, ele é teimoso. Muitas das vezes nós precisamos de libertação. Nós precisamos de estar cada dia mais sensíveis ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos alerte, para que o Espírito Santo nos diga aonde nós estamos errando e nós tenhamos essa visão, tenhamos essa audição de saber aonde que nós estamos errando, aonde que nós estamos falhando, para que nós não venhamos dar mais um passo e quebrar a cara. Não seja necessário eu ter que voltar igual o filho pródigo fez, né? Voltar da forma que ele voltou. É melhor eu aprender com o erro dos outros do que eu errar e ter que aprender com o meu próprio erro. Eu vi que deu errado para o irmão lá, opa, calma aí, onde que o irmão? Nossa, eu estava indo para esse mesmo lugar, hein? Eu ia falhar dessa mesma forma, eu ia falhar. Aí eu vi o erro do irmão, aí eu, opa, não vou fazer isso não, não vou fazer isso não. Às vezes o erro do irmão lá na frente, lá, te mostra onde que você não deve pisar. É mais prudente, é mais inteligente, é mais sábio você aprender com o erro dos outros e não fazer. É mais sábio. Aprenda com os erros dos outros. Ah, fulano errou, fulano fez isso. Fica esperto, porque você é carne também. Você está sujeito aos mesmos erros. Você está sujeito às mesmas disciplinas do Pai. As mesmas disciplinas.
O Senhor, Ele não açoita a quem Ele não ama. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele açoita, Ele castiga aquele que Ele ama. Muitas das vezes nós sofremos porque nós somos teimosos. Nós não ouvimos o nosso professor, o Espírito Santo de Deus. O crente, ele não erra porque ele não sabe, ele erra de teimoso. Toda vez que você for cometer um erro, cometer um pecado, pegar uma coisa que não é sua, olhar uma coisa que não é para ver, falar uma coisa que não é para falar, entrar num comentário que não é para entrar, acusar, mentir, essas coisas todas que nós sabemos que nós não podemos fazer. Toda vez que você fazer isso, o Espírito Santo ele vai te falar. Ô Lissa, não faz isso. Não faça isso. Estou mentindo? Quem já foi alertado pelo Espírito Santo? Muitas das... O pastor, uma vez eu contei, eu vou contar de novo a experiência do pastor. O pastor, ele ia sair de ônibus, alguma história assim, ele ia sair de ônibus, eu ia pegar um ônibus em algum lugar e ia passar numa travessa, numa viela assim. Aí ele ouviu o Espírito Santo de Deus, não é pastor? Que você ouviu o Espírito Santo, não vai por aí. No outro dia, teve um assalto, alguma coisa assim, não foi? Ouviu o Espírito Santo de Deus, obedeceu, não foi assaltado. Não foi assaltado. Os nossos pensamentos têm que estar no Senhor. É Ele que te livra. É Ele que te guarda. Lá em Isaías 41, 10 ou 10, 41. Isaías 41, 10. 10, 41. Fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela destra da minha mão. Não temas, mas até eu ter o Senhor como meu Deus. E Ele fala para mim que Ele é o meu Deus, que é Ele que eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar guardado e entender que Ele é o meu Deus. Não adianta eu pegar e ficar lá, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão fiel. Não adianta eu lembrar desse versículo, estar com ele escrito, estar com ele no carro, fazer uma tatuagem, escrever na testa, colocar na camisa, e não ter Deus como meu Deus. Não adianta. Eu posso escrever na parede, não adianta, tem que estar no coração. Enquanto eu não ter a certeza que o Senhor é o meu Deus, que Ele que me sustenta, que Ele que vai me desviar do laço do passarinheiro, é Ele que me guarda com as suas penas, é Ele que... Não adianta eu saber de tudo isso daí e não ouvir a voz dEle. Rodrigo, não faz isso. Rodrigo, não fala isso. Rodrigo, não toma essa atitude. Não adianta. Eu tenho que estar com meus ouvidos espirituais, meus olhos espirituais destapados, descobertos. Porque senão Ele vai falar e eu não vou ouvir. Os meus pensamentos têm que estar nele, tem que ser sóbrio. Esperai inteiramente na graça, né? O apóstolo nos ensina a esperar na graça, né? Que nós devemos estar totalmente na graça, envolvido pela graça que é revelada em Cristo Jesus. Nós estarmos envolvidos pela graça. E essa graça que ela é revelada por Cristo Jesus. O que é graça? A graça é algo que eu não consigo por meios próprios. Eu não consigo porque eu vou lá no mercado e compro 1 quilo de graça. Vou lá no açougue e me dá uma fatia de graça. Não tem isso. A graça é algo que você ganha de Deus, ela é de graça, você não fez nada. Não adianta você pegar uma cruz, sair para um canto de lá, chicotear as costas, ficar de joelho. Não adianta. Fazer por mérito seu, você não vai. Por coisa que você faz, não adianta. Não adianta. A graça, ela vem de Deus, ela vem de Jesus Cristo. Ela vem de Cristo. Ela não é coisa sua, ela é dele. A graça é dele. Não tem o que eu posso fazer. Não posso bajular o pastor, não adianta. Ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo. Eu não posso comprar a graça. Ela tem que me envolver e eu tenho que saber que eu sou dele e ele é meu.
E o que Ele fez por mim é impagável. A gratidão tem que estar no meu coração em todo o tempo, ardendo, latente no meu coração, gritando no meu coração, em todo o tempo. Não há o que eu possa fazer. Agora, nós vamos fazer, depois que acabar o culto aqui, nós vamos fazer uma evangelização, vamos pegar as bexigas, pendurar na casa dos vizinhos. Para dia 21 nós vamos ter o evento das crianças aqui. Se você for lá com a gente, achando que você vai ganhar salvação porque você pendurou a bexiga na casa, nem vá, fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Você vai com a gente porque qual que é a ideia? É de você evangelizar uma criança lá, uma família lá e vir aqui ouvir e essa pessoa ter a salvação. Mas essa salvação não é você que vai dar. A palavra não é sua, a palavra vem do Senhor. Mas por que eu vou lá então? Porque a fé que tem em você, ela move você a fazer a obra. Não a obra que tem em você, que faz você ter fé, que você vai ter a salvação. Não é isso não. Você não faz nada para ter a salvação. A salvação ela é de graça. Por que eu faço então? Porque a salvação que está em mim, ela me impulsiona a levar a verdade, ela me impulsiona a fazer com que as outras pessoas conheçam o mesmo Deus que me salvou, que me libertou. Ao mesmo Deus que está moldando o meu caráter. O mesmo Deus que começou uma obra em mim, Ele vai terminar. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver andando nessa terra aqui, eu vou vacilar, não adianta. Ai, você errou. Ai, um exemplo, a irmã Diva errou. A irmã Diva fala, ai meu Deus do céu, eu errei, eu não mereço, eu nem vou na igreja mais. Eu não vou mais na igreja porque eu errei. Não. Quando a gente conhece a graça, a gente fala assim, eu errei. Senhor Jesus, me perdoa. Eu errei, eu peço que o Senhor me liberte, e começa tudo de novo, e vai de novo, e vai andando. Aí você vai lá na frente daqui, quando você achar que você está bom, que você está legalzão mesmo, você vai errar de novo. Eu não vou mais na igreja. Vai sim, vai na igreja. Vai lá, Senhor, me perdoa de novo. E vai, e vai, e vai, e vai, até você ganhar a coroa da vitória. Até quando Jesus chegar e falar, irmã Cristina, vamos, sobe aqui, vamos. Opa, acabou seu sofrimento. Acabou. Pastor Carlos, vem. Já não precisa mais se preocupar com a igreja. Está tudo na minha mão agora. Agora estou... aleluia, glória a Deus. Não precisa mais preocupar, Alissa, com medicina, com coisa mais nada. Eu sou os médicos dos médicos e partiu para o céu. Partiu para o céu, não preciso mais nada dessa terra aqui. Mas enquanto você estiver na terra aqui, filho, você vai ter que ralar. Tem que ralar. Não tem jeito. Porque o Senhor, Ele nos ama de uma forma assim que não tem como explicar, que Ele deu um filho por nós todos que não valíamos nada. E Ele fez com que nós tivéssemos um valor. Através do sangue de Jesus, hoje você tem valor. Antes, não, mas a partir do momento que você entende o sacrifício de Cristo Jesus, na sua vida você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor tão grande que Ele vai descer do céu mais uma vez para buscar a gente. Tamanho valor que nós temos, que mais uma vez Ele vai vir, por causa de nós. Ele vai buscar uma placa de igreja? Não. Ele vai buscar fulano? Não, vai buscar a noiva. É um povo. É uma turma gigantesca. É por eles e por nós que Ele vai vir. É por isso. Hoje nós somos libertos. Nós somos salvos. Você tem autoridade do Senhor nas tuas mãos. Você pode orar, não precisa mais de nada. Você chega nos pés do Senhor. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso dessa vitória. E Ele vai te ouvir, porque Ele é fiel. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Ele ama um povo. E Ele vai voltar para buscar esse povo. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para o grupo de louvor estar tomando posição aqui. Vamos estar louvando ao Senhor.
Vamos estar de pé. Quando o pastor Rodrigo falou aqui sobre pensar com o estômago, para quem ainda não sabe da história, às vezes as pessoas falam algumas coisas e esperam a nossa reação. E se a gente pensar com o estômago, com a nossa raiva, sai palavras da nossa boca que muitas vezes não é para sair. E é como uma pedra, você lançou, não tem jeito. Não dá tempo nem de você correr na frente da pedra para a pedra pegar no seu rosto. Então muitas vezes você morde a língua, faz e fica quieto. É muito melhor. Evita problema. Evita frustração. Às vezes frustração sua mesmo, não é nem na outra pessoa. É sua mesmo. Então não pense com o estômago não. Tenha sua mente cingida pela palavra do Senhor. Amém? Pai querido, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. E nós pedimos que a nossa mente ela seja cingida pela tua palavra. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos voltados ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que te agrade, Senhor. Por isso, sonda o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Para que as nossas decisões, para que o nosso caminhar seja somente em te agradar, Senhor. Que em nenhum momento da nossa vida nós possamos nós mesmos escrever a nossa história, mas que seja o Senhor escrevendo a nossa história. Porque, Senhor meu Deus, nós te pertencemos. Como o teu servo Paulo disse, que ele é escravo de Cristo, e nós somos escravos de Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. O nosso coração pertence a Jesus, a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, nos conduza num caminho eterno. Nós vamos cometer alguns erros, Senhor, porque nós somos falhos, somos frutos do pecado. Mas nós pedimos ao Senhor que a misericórdia do Senhor seja sobre nós, se renove a cada manhã, para que quando nós tropeçarmos, o Senhor com mão forte possa nos colocar de pé, para seguirmos a caminhada rumo à eternidade. Porque nós aguardamos o grande dia em que Jesus virá na nuvem, com poder e grande glória, aonde todo olho verá, toda língua confessará, e nós encontraremos com o nosso Salvador nos ares. É o que nós mais ansiamos, Senhor. Por isso, Senhor, nos abençoe, para que a nossa caminhada, ela seja de acordo com a sua vontade, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos dê uma semana maravilhosa. Guarda, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Guarda os nossos trabalhos, Senhor. Senhor, cada irmão aqui que trabalha, seja autônomo, seja empregado. Aquele que está desempregado, Senhor, abre porta, conceda essa vitória. Mas aqueles que são empregados, Senhor, abençoe as empresas a qual os teus filhos fazem parte. Que os dirigentes dessas empresas tenham sabedoria, tenham graça, para que os empregos dos teus servos sejam preservados, Senhor. Aqueles que são autônomos, Senhor, traga clientes, abre as portas, abre novas oportunidades, faz prosperar o trabalho das mãos dos teus servos, Senhor. Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso país. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. O nosso país te pertence, Senhor meu Deus. Toma nas tuas mãos a nossa nação. E que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, ao presidente, aos deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, todas as autoridades, Senhor, que governam essa nação. O Senhor coloque temor no coração deles,
porque a tua palavra fala: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa nação é bendita porque o Senhor é o Deus da nossa nação. Por isso nós oramos ao Senhor e suplicamos a tua bênção no nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a tua igreja aqui reunida e sobre todos os teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados, podeis assentar. Como o pastor Rodrigo disse, nós vamos fazer uma breve evangelização, né? As professoras encheram os balões, colocaram um convite, e nós vamos pendurar esses balões nos portões aí dos nossos vizinhos, né? Para que eles recebam esse convite, né? De uma forma, eu ficaria lisonjeado, né? Se eu fosse abrir o portão e tivesse um balão. Imagina a criança abrindo o portão e vendo aquele balão, né?